Bom, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui sobre essa questão dos Yanomamis aí do Bolsonaro, do genocídio, né? Que essa é uma discussão que já tive mais ou menos uns 2, 3 anos lá no meu grupo, quando eu tinha um grupo. Inclusive tenho pensado em retomar um novo grupo, tá, pessoal? Vou pensar aí direitinho. Porque tem toda uma questão de semântica, né? Que algumas pessoas acham que o Bolsonaro poderia ser chamado de genocida, pelo que ele fez na pandemia, se negando a comprar vacina, trabalhando contra as medidas preventivas, contra o uso de máscara, associando vacina à AIDS, tentando que as crianças para ser vacinadas tem que ter um atestado médico, sabe? Cada bobagem. E rolou toda essa discussão pela semântica, né? Que algumas pessoas falam, não, amadinho, mas genocida é só quem quer exterminar um outro povo. O Bolsonaro não se encaixa pela semântica da palavra em genocídio. Na verdade, eu já defendia que sim há muito tempo, né? Mesmo pela questão de semântica. E eu recomendo, principalmente para quem é mais cético ou ateu, que veja os vídeos do Pirula. O Pirula tem esse vídeo aqui de 1 hora, muito bom, ó, onde ele explica toda a questão do Bolsonaro na pandemia, das vacinas, que até no começo ele estava indo bem, de repente ele deu uma guinada e ficou louco, tudo muito bem. Recomendo os vídeos do Dr. Pirula, até porque os vídeos dele são bem mais didáticos e ele traz um monte de informação bem mais detalhada do que eu, até porque a cabeça dele acho que deve ser melhor para decorar tantos dados, tá? Agora, independente das vacinas, do fato dele ter podido evitar mais de 400 mil mortes no país e ele não quis evitar propositalmente, nós temos também outra questão dos Yanomamis. E para quem não sabe, o Bolsonaro ele já foi denunciado por isso desde o primeiro ano do governo dele. O Bolsonaro é denunciado por genocídio em Haia, em processo guiado por advogado indígena. Então, como aqui envolve populações indígenas, aqui sim a semântica não tem problema, porque aqui sim o termo correto seria genocídio. Só que um detalhe, aqui nessa notícia eles falam que já tem 2 acusações, né? Ó, as 2 presentes, porque essa notícia é antiga, tá? Na verdade, o Bolsonaro já tem 6 acusações em Haia, 6, meia dúzia. É por isso que eu falo, o Bolsonaro é que nem o Hitler, né? Ele é um mito para alguns tolos do próprio país, pro resto do mundo, ele é um genocida, tá? A mesma coisa da Alemanha nazista, enquanto estava a galerinha lá gritando Führer, o resto do mundo inteiro estava contra o Hitler porque sabia que ele era um genocida, tá? Agora vamos lá, qual é a relação do Bolsonaro, as posições políticas dele com relação aos povos originários? Bom, quando o Bolsonaro era deputado, inclusive isso aqui é um site que desmascara notícias falsas, ele já tinha elogiado a cavalaria norte-americana. Inclusive aqui eles põem todo o contexto para ninguém dizer que é mentira. E eu acho que deve ter em vídeo, tá? Para quem quiser procurar aí. Ó, até vale uma observação nesse momento, realmente, aqui é a fala dele. A cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado. E hoje em dia não tem esse problema em seu país. Se bem que não prego que faça a mesma coisa com o índio brasileiro. Recomendo apenas o que foi idealizado há alguns anos, que seja demarcar reservas indígenas em tamanho compatível com a população. Então essa é a declaração dele. Apesar dele ter emendado aqui, ó, eu não estou dizendo para fazer o mesmo no Brasil, mas isso mostra um desprezo que ele tem pelos povos originários, porque ele está elogiando a cavalaria norte-americana por ter dizimado seus indígenas. Chayome, Pele Vermelha, Apache, todas aquelas etnias foram praticamente dizimadas pelos americanos. E o Bolsonaro aqui você vê que ele, enquanto deputado, isso aqui foi em 2018, enquanto deputado, o Bolsonaro já via os indígenas como um problema no país. Ele dizia que os indígenas tinham terras demais, que uma reserva só, acho que lá em Roraima era 2 vezes o Rio de Janeiro, sabe, que tinha muita riqueza que não podia ser explorada, etc, etc, etc. O que é uma grande bobagem, né? O Brasil é um país gigante. Dá para coexistir reservas indígenas sim e ter uma exploração onde não é reserva indígena. Sempre deu. Mas o Bolsonaro via isso como um problema. Ele achava que você não podia explorar terras indígenas porque era protegida, sendo que não tem só terras indígenas, né? Você tem um limite que é determinado pelo governo, tá? Mas essa era a posição dele. Aqui nós temos 7 vezes em que o Bolsonaro atacou os direitos dos indígenas e quilombolas. Ó, desde 2017, ó. Aqui no Hebraica tem aquela famosa fala dele, né? Pode ter certeza que se eu chegar lá não vai ter dinheiro para ONGs. Se depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Vocês notem que aqui ele coloca no mesmo contexto arma de fogo em indígenas e quilombola. Como se houvesse um grande bang-bang, né, entre indígenas e quilombola. Então as pessoas teriam que ser armadas, como se fosse lá que nem os Estados Unidos, para se proteger dos índios. Que nem os Estados Unidos há uns 2 séculos atrás, tá? Onde o americano tinha que ter uma arma para se proteger dos índios. Então essa é a mentalidade do Bolsonaro. E ele falou que não ia ter 1 centímetro sequer para a terra indígena ou quilombola. Só uma defesa aqui do Bolsonaro, tá? Para quem acha que eu só critico ele, realmente isso aqui ele cumpriu. Uma das poucas promessas de campanha dele que ele cumpriu. Ele não demarcou 1 centímetro sequer para a terra indígena, tá bom? Ó, onde tem uma terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí.
Eu fui no quilombo, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arroba, não fazem nada. Ele acha mesmo que um quilombola não faz nada, né? Vive do quê? Eu acho que nem para procriar ele serve, mais de 1 bilhão por ano é gasto com eles. Em 2018 ele falou: índio já tem terra demais, vamos tratá-los como seres humanos. Eles não são seres humanos, eles têm que ser tratados como seres humanos. Tem índio tenente do exército, presidente da Bolívia, que é o Evo Morales, não quer viver em um zoológico. Em 2019, em agosto, o pessoal está comprando a prestação o Brasil. A compra no passado era também demarcando terras. O Brasil só fazia acordo lá fora em troca de abrir mão de sua soberania, demarcando terras indígenas, ampliando parques. Não tem nada a ver essa declaração dele, mas enfim, não vale nem a pena comentar. Outubro de 21. Nosso governo demarcou uma só terra de reserva indígena? Demarcou um só quilombola? Ampliou algum parque nacional? Criou uma área de proteção ambiental? Perguntou. Aqui o marco temporal foi outra guerra dele, tá? Pesquise o que é marco temporal, que essa questão ainda não foi definida pelo Supremo, mas começou com uma reserva indígena, se eu não estou enganado, em Santa Catarina. Bolsonaro afirmou que a aprovação da medida significaria o fim do agronegócio do Brasil. Isso é certeza de que nós poderemos não ter mais a garantia alimentar. Que risco! Ainda bem que nós temos o agronegócio, né, para nos alimentar, né? 33 milhões de pessoas passando fome e indígenas morrendo de desnutrição. Deu super certo o Bolsonaro. Aqui ele criticou de novo o marco temporal. Simplesmente acaba o Brasil, em caso de aprovação. Aqui nós estamos já em maio de 2022. Não é ameaça, é uma realidade. Só nos restam duas alternativas. Pegar a chave da presidência, me dirigir ao presidente do Supremo e falar: administro o Brasil. Ou a outra alternativa: não vou cumprir. Se isso acontecer, aqui é sobre o marco temporal, tá? Acabou a nossa economia, acabou a nossa segurança alimentar. Mais de 33 milhões de pessoas no Brasil passam fome atualmente. Em pouco mais de um ano, houve um incremento de 14 milhões de pessoas na condição de não ter o que comer todos os dias. E aqui é sobre o marco temporal de novo. Aqui é a última declaração dele. Se um novo marco temporal for aprovado, teremos também uma nova área do tamanho da região sul e uma possível região do tamanho do estado de São Paulo. Acabou a economia brasileira do agronegócio. Acabou nossa garantia alimentar. Acabou o Brasil. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Certas medidas saltam aos olhos do leigo. É inacreditável o que fazem. Querem prejudicar a mim e prejudicar o Brasil. Então o Bolsonaro ele tem essa mentalidade, né? Ele acha que realmente se demarcar terra para os indígenas, sendo que essas terras eram deles, né, antes dos europeus chegarem aqui, ele acha que vai acabar a nossa segurança alimentar, vai acabar a nossa economia, vai acabar o Brasil. Sendo que na verdade ele fez tudo isso sem demarcar 1 centímetro de terra indígena. Para quem não sabe, pessoal, eu posso até fazer um vídeo uma hora explicando que você não precisa aumentar terras para aumentar a produtividade no campo, tá? Hoje em dia nós temos tecnologia para isso. Muitos países investiram em agricultura intensiva em vez de extensiva e tecnologias que ajudam a aumentar a produção e a qualidade. E só mais um PS aqui. Isso aqui também é um tiro no pé, né? Que nem eu falei. Quanto mais você quer desmatar e pegar terras indígenas para produzir alimento, mais você sofre boicote internacional, porque hoje essas questões são muito importantes no mundo globalizado. E também acho até curioso, né? O Bolsonaro tem essa preocupação toda aqui com o agronegócio, mas ele ficou o governo inteiro queimando os principais parceiros que compram do agronegócio, que nem eu mostrei naquele vídeo para vocês. O Paulo Guedes mesmo, né? No último ano da presidência, poucos meses atrás, ele falou que não quer a chinesada aqui no Brasil e falou que a França é insignificante. Então, para que essa guerra toda para aumentar o agro, se ele mesmo faz questão de queimar os nossos parceiros, né? O agro vai vender para quem? Eu acho que o pessoal do agro deveria pensar nisso. Bom, continuando aqui. Aqui o Bolsonaro falou que não faria demarcação em terras indígenas, e realmente ele não fez. E sem terras demarcadas, os indígenas se arriscam, fazendo autodemarcação durante o governo Bolsonaro. Foi essa a tensão toda que ocorreu entre os povos indígenas durante o governo do presidente Bolsonaro. Aqui ele já falava em 2018 que não ia demarcar 1 centímetro e tal. De acordo com dados do FUNAI, o país tem 487 terras homologadas, enquanto outros 241 territórios aguardam pela conclusão do seu processo de demarcação. Em diferentes fases do processo, a Amazônia Legal concentra a maioria delas, com 332 homologadas e 92 ainda em processo de demarcação. Ele não demarcou 1 centímetro de terra indígena. O que significa demarcar uma terra indígena, Ronaldo? Significa que você não pode atuar numa terra indígena. Digamos que você é um garimpeiro. Se você chegar numa reserva indígena, por exemplo, em Xingu, no Mato Grosso, ali é protegido por lei. Você não pode cortar uma árvore ali, porque é território indígena.
Se você não demarca, então você pode fazer o que quiser, mesmo que tenha uma aldeia ali. Ei, essa aqui é minha casa, é minha aldeia. Ah, foda-se, não está demarcado, você não tem o aparato legal da lei para se proteger. Significa basicamente isso. Continuando aqui, é que é muita aba que eu abri aqui, tá, pessoal? Aqui é um artigo muito grande, eu já tinha feito um vídeo sobre isso no meu outro canal, mas quem quiser pode ver, ó, como o Bolsonaro desmontou a fiscalização ambiental. O Bolsonaro criou tantos absurdos aqui para acabar com o meio ambiente, que ele chegou até a querer desarmar os fiscais do IBAMA. Olha o absurdo. Acabou com a indústria da multa, como ele chamava, né, que é multa para as pessoas que desmatavam a floresta. Tipo assim, ó, você desmatou um hectare de floresta, o cara ia lá e te multava do IBAMA. Ele acabou com isso, deu anistia para todo mundo. Pode desmatar, tá ok? Então todas essas medidas que ele fez como governo federal prejudicou muito a Amazônia Legal e a proteção das nossas florestas. Tudo isso daqui, ó. Eu não vou ler porque esse artigo aqui é muito grande, mas eu já fiz um vídeo sobre isso também, então quem quiser dar uma lida aí. Aqui diz assim, ó, dossiê inédito revela como Bolsonaro transformou a FUNAI num órgão anti-indígena. Então esse aqui é sobre o IBAMA, tá? Que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. E esse aqui é sobre a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Ó, relatório produzido com a participação de servidores expõe clima de assédio e perseguição provocado militares e ruralistas. Aqui faltou acho que a letrinha por, provocado por militares e ruralistas. Bom, eu também não vou ler isso aqui que é meio grande, pessoal, mas eu vou explicar para vocês. O Bolsonaro tirou pessoas técnicas do IBAMA, inclusive aquele Bruno que morreu, acho que é Bruno Dantas, que era amigo daquele britânico que também morreu no Brasil. O Bolsonaro tirou essas pessoas técnicas e colocou militares para ficar no IBAMA, diminuiu o número de efetivo, e esses militares, em vez de proteger o índio, muito pelo contrário, eles começaram a proteger madeireiros e garimpeiros. Então ele criou uma verdadeira tensão nas comunidades rurais, o que gerou uma guerra, né, com os indígenas, porque em vez de ele colocar pessoas para proteger os índios, não, ele colocou pessoas que iriam combater os índios. Foi exatamente o que ele fez. Ó, FUNAI com a foice no pescoço. Ó. O relatório relembra uma frase emblemática do então candidato a presidente Bolsonaro, antecipando o que viria a seguir. Se eu for eleito, eu vou dar uma foiçada na FUNAI. O que é dar uma foiçada na FUNAI, pessoal? Um órgão que protege os indígenas. Mas uma foiçada no pescoço. Não tem outro caminho, declarou quando era deputado. Tanto foi assim que uma das primeiras medidas administrativas de Bolsonaro foi tentar vincular a FUNAI ao Ministério da Agricultura, dominado por ruralista. O plano foi frustrado por uma intensa mobilização de movimento indígena, seguida por uma decisão do STF, que considerou a mudança inconstitucional. A atual FUNAI se revela um caso gritante de erosão de direitos, não somente na política indigenista, mas também em ações correlatas com a ambiental, cultural e de relações raciais, que também se deterioraram no Brasil afora, afirmou o porta-voz do INESC, Leila Saraiva, em nota. Então o que ele fez? Ele fez isso, ele colocou militares que não entende nada, reduziu o número de efetivo e acabou com os fiscais do IBAMA. Ou seja, ele praticamente liberou geral. Pode desmatar, pode garimpar onde quiser, dane-se. Ah, mas e a proteção indígena? Não vai ter proteção indígena no meu governo, não é? Continuando. Aí o Bolsonaro cumpriu sim as promessas dele, para ninguém dizer que eu estou falando mal dele, ele cumpriu, não demarcou um centímetro de terra indígena e favoreceu os garimpeiros. Ó. Aí o garimpo em terras indígenas cresceu 633% em uma década. Aqui, ó. De 2021, o garimpo registrou a maior expansão em 36 anos, devorando 15 mil hectares em um único ano. Em 5 anos, novas áreas de garimpo atingiram 59 mil hectares, superando todo o espaço tomado pela atividade garimpeira. Quer ver onde eles falam aqui dos Yanomamis? Aqui, ó. As 3 terras indígenas mais afetadas ocuparam exaustivamente as manchetes nos últimos anos. Caiapó, com 11.542 hectares invadidos, Munduruku, com 4.743 hectares, ambas no Pará, e a reserva Yanomami, com 1.556 hectares garimpados em Roraima. Lideranças indígenas dessas terras se reuniram com o governo e solicitaram ajuda do governo federal para coibir o crime organizado. Elas foram ignoradas, como no caso Yanomami. Ó. Então vocês vê, eles pediram ajuda para o governo federal, que os garimpeiros estavam garimpando nas reservas deles, o governo simplesmente ignorou. Aqui eles mencionam também nessa notícia, pessoal, o caso daquela garotinha que foi violentada sexualmente em terras indígenas. Enfim, só monstruosidade. Ó, a consequência é a facilidade para que garimpeiros obtenham permissões de lavra garimpeira, é a famosa PLG, sem a devida checagem de licenças ambientais e de área total concedida, que pode ser superior a 10 mil hectares. Ou seja, pode garimpar.
Garimpa à vontade. O subsolo não é do índio, é da União, disse o Bolsonaro. Portanto, acabou. O governo brasileiro tem interesse no subsolo e o índio não pode fazer nada. O governo pode fazer o que bem entender. Essa é a visão do Bolsonaro com relação aos povos indígenas. Deixa eu só ver se eu acho que é a notícia da violência que se expandiu. Aqui tem os gráficos, são dados. Eu acho que eu não vou achar, pessoal. Mas enfim, tá aqui a notícia, tá aqui, eles mencionam também esse aumento da violência aos povos indígenas. Desde jogar mercúrio nos índios, bala, estupro, tudo isso aconteceu. E a questão ali dos Yanomamis, que nem nós vimos, além dele ter ignorado o pedido de ajuda, que eles foram diretamente pedir ao governo socorro, o governo também ignorou 21 pedidos de ajuda aos povos Yanomami. A Rutucara, Associação Yanomami, foi a responsável por encaminhar diversos ofícios aos órgãos, como FUNAI, Ministério Público e Exército. O governo Bolsonaro ignorou ao menos 21 pedidos formais de ajuda aos Yanomamis. O levantamento é de uma reportagem do Intercept, em agosto do ano passado, que tomou como base ofícios encaminhados por uma associação indígena a diversos órgãos, denunciando invasões de garimpeiros ao território indígena. Nas peças encaminhadas à FUNAI, Ministério Público e Exército, a Rutucara, Associação Yanomami, já alertava que os conflitos poderiam atingir o que? Proporção de genocídio. Viu? O mesmo termo que eu falei, genocídio. Deixa eu só ver se eu acho uma parte aqui que eu tinha lido. É que eu já li tudo isso daqui, pessoal, mas se eu ficar só lendo notícia, o vídeo fica cansativo. Aqui o aumento do garimpo. Nas últimas sexta-feira, o Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública em decorrência da desassistência ao povo Yanomami. De acordo com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, ao menos 570 crianças Yanomamis morreram de fome por contaminação, que é o mercúrio, nos últimos 4 anos, em decorrência direta da atuação de garimpeiros ilegais. E por fim, olha que curioso, pessoal. A Damares pediu o veto, uma lei de proteção aos indígenas durante a pandemia. Damares, cristã, menino veste azul, menina veste amarelo. Essa mesma mulher que fica vendo bebês transando, que é uma coisa que eu já acho bem doentia. Sério, eu acho que essa mulher tinha que ser tratada, pessoal. Uma pessoa que consegue imaginar na sua mente bebês fazendo sexo. Mas enfim, ela era ministra do Meio Ambiente. E ela falou pro Bolsonaro vetar. Vamos ler aqui, O ex-presidente Jair Bolsonaro, só que foi derrubado, tá? Vetou em agosto de 2020, durante a pandemia de Covid, o projeto de lei que previa medidas de proteção para comunidades indígenas. Isso aqui é previsto na Constituição, tá? É obrigação do presidente fazer isso. O veto de Bolsonaro, no entanto, foi derrubado pelo Congresso Nacional. À época, o ex-mandatário atendeu ao pedido da então ministra de Direitos Humanos, Mulheres e Família. Sim, é Deus, Pátria e Família. Tem que cuidar da família, menos das famílias indígenas. Damares Alves, que alegou que os povos indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais não foram diretamente consultados pelo Congresso Nacional. E, em nota técnica enviada pela ministra ao Palácio do Planalto, assinada em 6 de julho por Ezequiel Roque, secretária adjunta de Igualdade Racial, ela pedia que Bolsonaro retirasse da Lei de Proteção aos Indígenas a obrigação da União, estados e municípios fornecerem itens como água potável, material de limpeza, higiene e desinfecção, leitos de UTI, ventiladores pulmonares e materiais informativos sobre Covid. Olha que monstruosidade. E essa mulher evangélica se diz crente, diz que defende a família, porque os gays vão ameaçar a família, não sei o que. Agora olha o que ela mandou que o Bolsonaro vetasse, desde água potável. Quem é que vive sem água, pessoal? E até ventilador pulmonar, para que se algum indígena tivesse Covid, para ele poder sobreviver. Tudo isso aqui, governo Bolsonaro. Aí o Congresso derrubou. E olha o que ela disse aqui, Esse caso traz a questão do garimpo, mas eu quero lembrar que os garimpos estão em terras indígenas há mais de 70 anos, de forma irregular, e são muitas as violências. E que ela quer dizer, eu não posso fazer nada, eles estão aí há 70 anos. Foda-se os indígenas. Rapaz. Esse caso dessa menina causou repercussão toda, a menina que foi abusada. E isso é muito bom, porque a gente ainda vai conversar sobre violência sexual contra crianças indígenas. A gente não pode ser pautado por um só caso. Lamento, mas acontece todo dia. Já quando é o aborto, faz um escândalo, né? Foram lá pra Washington, ela, Bia Kiss, fazer a marcha pela família com relação ao aborto. Eu digo, Damares, aborto também acontece todo dia, sabia? Só que pro aborto vocês fazem um auê danado, né?
Casamento gay também, acontece todo dia. Mas para isso vocês se importam, né? Agora crianças sendo vítimas de violência, lamento, isso acontece todo dia, pessoal. Então é isso, pessoal, tá aí, ó. Esse é o governo do mito. Aí eu pergunto para vocês, para finalizar o vídeo, pode chamar de genocida agora? Porque eu já chamava por causa da vacina. Que ele se recusou a comprar toda e qualquer vacina, mesmo se fosse aprovada pela Anvisa. Tem vídeo dele falando isso. Ele só comprou porque o João Dória comprou. E mesmo assim ele mandou cancelar lá a vacina do Pazuello, porque era da China, sabe? Esse é o cara que é era o presidente do Brasil, né? Ele cancela uma vacina porque é do nosso maior parceiro comercial. Agora, esquecendo as vacinas, o que ele fez na pandemia e toda essa questão indígena aqui, ó, negando pedido de ajuda, negando água potável, negando respirador, não demarcando terra, liberando garimpo em terras indígenas. E aí, pessoal? Agora dá para chamar de genocida? Ou ainda temos um outro problema de semântica? Comentem aí o que vocês acharam. Quem puder dar um like no vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Paz a todos.